Pois é, primos, uma das coisas que não te disseram é que a inflação em Portugal neste momento está fixada em 2,6%. Os últimos dados estatísticos por parte do INE anunciaram que a inflação cresceu em Portugal, ou seja, no mês de outubro nós tínhamos uma inflação fixada em 1,8% e passamos agora para 2,6% em novembro. Isto quer dizer que de um mês para o outro os nossos preços aumentaram e o nosso poder de compra diminuiu. Muito se deve também ao aumento do preço dos combustíveis, ao aumento da eletricidade, do gás e, consequentemente, isto vai provocar o aumento nos produtos do supermercado e tudo o que nos rodeia. Como toda a gente necessita de eletricidade e gás, então, como sabem, quem vai pagar a fatura são vocês. Mas o objetivo deste vídeo é realmente vos ajudar a perceber como é que vocês podem pegar nesta inflação e onde é que vocês devem investir neste momento o vosso dinheiro para ao menos tentarem acompanhar aqui o mercado, visto que deixar o mesmo na renda fixa não vai render nada. Uma das coisas principais é que no início do ano em Portugal a inflação estava fixada em aproximadamente 1,6%, ou seja, mesmo que os depósitos a prazo e os certificados de aforro ainda conseguiam render alguma coisa, visto que o certificado de aforro, agora vendo aqui no nosso computador, que vocês podem acompanhar, o certificado de aforro no primeiro ano, está bem? Um certificado de tesouro no primeiro ano rendia aproximadamente 0,5%. E se levarmos isto para 7 anos, nós conseguimos aproximadamente uma taxa de 0,72%. Claro que isto aplicado a 2,6% não dá nada. No entanto, também podemos comparar com os certificados de aforro. Puxando agora aqui um bocadinho. Reparem que a taxa maior dos certificados de aforro estão, neste momento, a render aproximadamente 0,83% líquidos, ok, primos? 0,83% líquidos. Mesmo assim, não consegue acompanhar a nossa inflação. O que é que tu deves fazer neste momento? Antes de tudo, clicar aqui mais nos links, ok? Subscrever o canal, partilhar pelos amigos, deixar o teu likezito e o comentário eventualmente se tiveres alguma questão ou que quiseres sugerir algum vídeo. Nós somos todos abertos deste lado. Mas neste momento vamos àquilo que importa. Onde é que eu vou colocar o meu dinheiro para me proteger da inflação? Para isso, eu tenho aqui algumas ideias, está bem, que posso partilhar contigo e que se calhar são as melhores opções a meu ver. Mais uma vez, isto não é recomendação, é apenas uma das pessoas independentes a dizer como é que tu podes e deves investir o teu dinheiro e se eventualmente fizer sentido para ti, por que não levares isso a peito? Então, em primeiro lugar, se nós temos uma inflação fixada em 2,6%, isso quer dizer que se no início do ano tu levavas um carrinho de compras com 100 euros, agora chegando ao final do ano, o mesmo carrinho de compras iria-te custar 102,60 euros. Está bem? Ou seja, mais 2,60 euros. Isto é o poder da inflação. E a inflação, infelizmente, ela vai crescendo de dia para dia, embora os governos tenham anunciado que por norma, a inflação no próximo ano vai reduzir devido a algumas taxas ou alguns sistemas que possam ser aplicados. No entanto, nós temos que olhar para aquilo que é a realidade atual e neste momento a inflação é 2,6%. 2,6%. Portanto, vamos focar nisso e vamos arranjar uma solução para ti que estás em casa, se calhar a roer as unhas, tal como eu roeio muitas vezes. Então, qual é a solução para mim, para ti, neste momento? Se estás com medo de colocar o teu dinheiro em algum lado, não colocar o teu dinheiro significa a perda do mesmo, como estás a perceber. Então, para tal, o que eu recomendaria seria nós aplicarmos e entrarmos por um ETF. Por exemplo, o que é que são um ETF? Um ETF é nada mais nada menos do que um cesto de compras ou um cesto de ações, está bem, de empresas que estão lá dentro e que as mesmas estão a contribuir para o crescimento da economia. Estamos a falar, por exemplo, de um ETF que siga as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, por exemplo, esse mesmo ETF vai conter 500 empresas, ou aproximadamente, onde tem um gestor responsável por fazer essa triagem das empresas, o que é que fica, o que é que não fica, o que é bom, o que é que não é bom, ok? E ao mesmo tempo procurar gerir ou procurar acompanhar aquilo que são o maior índice bolsista, ou seja, o S&P 500. Então, o que é que tu deves fazer? Se tu quiseres prever ou se tu quiseres acompanhar pelo menos o mercado, deves investir num ETF. Independentemente seja ele um ETF do S&P, seja ele um ETF tecnológico da Europa ou tudo mais. Por norma, tudo o que são empresas tende a devolver um valor muito maior
do que são aquilo que é a renda fixa. O que é a renda fixa? É quando tu chegas a um banco, é quando tu chegas a uma seguradora, tu assinas um contrato e tens lá um valor por norma que tu vais ganhar. Isso é o que te dá segurança. Tu dizes assim, eu chego e meto aqui 1000 € e eu vou ganhar 1100. Por norma, as pessoas tendem a procurar esse tipo de ativos. É normal, tudo o que é segurança, tudo o que nos faz dormir melhor, tende a ser mais confortável. Mas com o aumento da inflação, nós temos que realmente procurar uma alternativa. E essa alternativa pode passar e deve passar neste momento, olhando para aquilo que é a realidade portuguesa, deve passar pela renda variável. Essa renda variável, por muito te assuste e por muitos tabus que te possam ter implementado na cabeça, deve ser vista de forma responsável, deve ser vista de forma no longo prazo, porque só assim realmente é que tu vais conseguir, ok, interiorizar que na bolsa de valores só perde dinheiro quem é ganancioso, quem tem pressa e quem for impaciente. Ou seja, ganância, impaciência e pressa faz perder dinheiro. Tudo o resto faz ganhar dinheiro. E o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, investindo neste momento num ETF, ok? Eu estou a falar num ETF, mas isso muitos outros ativos onde tu podes colocar o teu dinheiro, ok? Mas colocando o teu dinheiro, por exemplo, num ETF, o que tu consegues, ou segundo os dados históricos, tu vais conseguir uma rentabilidade aproximada entre 7% e 12% ao ano. Ou seja, estes 7% e 12% já te vão permitir reduzir o efeito da inflação no teu preço, a inflação na tua carteira, e ao mesmo tempo dar-te uma rentabilidade que tu podes usar e usufruir lá na frente. Uma chamada de atenção muito grande, primo, é que os ETFs e tudo o que seja o mercado acionista, tudo o que seja o mercado de renda variável, não deve ser visto para curto prazo, deve ser visto sim para longo prazo, porque só assim é que nós conseguimos reduzir os riscos e minimizar as perdas. As perdas podem existir, como é lógico, tudo o que seja bolsa de valores, tudo o que seja mercado cambial tem os seus riscos, no entanto, estatisticamente, realmente só perde quem é ganancioso, quem tem pressa e quem não sabe respeitar o mercado. Tudo isso vocês podem aprender em diversos vídeos que já tenho aqui no canal, por isso eu digo mais uma vez, subscrevam o canal, ativem o sininho e deixem os vossos comentários e mesmo as notificações para serem notificados dos novos vídeos que vão saindo. Não deixem de acompanhar também o podcast do Primo, o Conversas de Chuveiro, que tem lá todas as informações necessárias para o mercado acionista, tem lá um mindset necessário e que te vão passar conhecimentos que são cruciais neste caso para tu conseguires evoluir, para tu conseguires gerar mais dinheiro, tu conseguires manter a sanidade mental e tu conseguires realmente ter, e quem sabe te aposentares mais cedo, que é esse o objetivo aqui do canal. Além disso, uma das coisas que é importante também, hoje em dia nós temos ouvido falar cada vez mais daquilo que são as criptomoedas. E por que não, quem sabe, deixar ou reservar uma pequena parte da tua renda, porque não reservar um pequeno pedaço daquilo que sobra mensalmente. Se tu tens uma reserva que sobra 50€, porque não implicar 20€ e colocar esse dinheiro em criptomoedas? Eu sei que, por muito que vos assuste, primo, infelizmente e felizmente, o mercado está a evoluir cada vez melhor. Ou seja, a oportunidade que existe de ganhar dinheiro, a oportunidade que existe como reserva de oportunidade pode estar sim colocada naquilo que são as criptomoedas. Estatisticamente, está bem? E mais uma vez, focando isto no longo prazo, não no curto prazo, estatisticamente o poder de compra tem aumentado. Se nós pudermos pegar, por exemplo, naquilo que era o Bitcoin ao ano passado, em que estava aproximadamente a 6.000, 4.000 e depois até que subiu agora para 40.000, ou seja, quem tivesse comprado lá atrás nem que seja 50€ hoje em dia teria muito dinheiro devido à sua valorização. Mas quem fala em Bitcoin fala também noutras criptomoedas que vocês podem olhar e devem olhar com respeito, mais uma vez, nunca esquecendo as 3 regras fundamentais: não ser ganancioso, não ter pressa e ao mesmo tempo respeitando o longo prazo, porque só assim é que vocês realmente conseguem ganhar dinheiro. Então, primos, para finalizar aqui o nosso vídeo, a sugestão que eu deixo neste momento para fazer face à tua inflação são 4 instrumentos, tá bem? 2 deles de renda fixa e 2 deles de renda variável. Claro que podes sempre aplicar, e por que não, uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, se calhar numa fase inicial um valor menor em renda variável para manteres a sanidade mental, mas ao mesmo tempo conseguires acompanhar o mercado. Ou seja,
voltando a retificar, nós temos certificados de aforro e certificados do Tesouro, está bem? Um vai-te render em aproximadamente 7 anos 0,70 líquidos e um segundo 0,83 líquidos. Enquanto se formos para renda variáveis, os ganhos são muito maiores. Volto a dizer, investir se calhar num ETF que replica aqui a renda variável, que replica aqui o S&P 500, porque não um ETF mundial vai investir à volta do mundo e conseguimos aqui rentabilidades que podem ir entre os 6 e os 12, 13%, ok? E ao mesmo tempo investir no mercado das criptomoedas de maneira responsável, um pequeno valor como reserva de valor, e com isto vocês certamente no longo prazo conseguem ganhar ainda mais dinheiro. Como é lógico, tudo isto deve ser visto de forma responsável, tudo isto deve ser visto e analisado de acordo com o vosso perfil. No entanto, face a uma inflação de 2,6%, deve ser encarado realmente de forma responsável, deve ser encarado de maneira séria e, ao mesmo tempo, devem realmente pensar naquilo que é o vosso futuro, porque se nós não temos salários que acompanhem esta inflação, nós temos realmente de conseguir ganhar e conseguir gerar receitas adicionais. O meu nome é Pedro Gomes e, primos, vemos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, subscrevam o canal, deixem o vosso likezito aqui para o primo. Não se esqueçam de subscrever também lá no Instagram Pedro Gomes, que vocês têm acesso a todas as informações e onde eu vou partilhando também a atualização do meu portfólio, mais uma vez em renda variável e em criptomoedas, para com isso vocês perceberem como é que é o mercado e perceberem de que maneira que vocês devem encarar o mesmo com responsabilidade. Um beijo, um abraço e fiquem bem e vemos no próximo vídeo. Até já!